Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a segunda lição desse segundo trimestre de 2022. A lição que estamos estudando é da editora Betel, a lição de adulto, que traz por tema Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 2, como já frisei, que tem por título Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O texto áureo está dizendo: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse capítulo 1, verso 17. A verdade aplicada diz: Não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. Meus amados irmãos, nós temos aqui 3 objetivos, e o primeiro deles é despertar para a brevidade do tempo. Devemos estar despertados para esse tempo. A volta de Jesus está muito próxima. Segundo lugar é mostrar as características que identificam a igreja. E em terceiro, destacar a pessoa de Cristo e sua posição soberana. O texto de referência está registrado em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. A nossa oração é para que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela continue sendo a luz para o mundo, sem tirar os olhos de Jesus. Então essa deve ser a nossa oração, que nós possamos nos manter íntegro diante do Senhor Jesus, brilhando, sendo luz e sal, mas sem perder a visão, sem tirar os olhos do Senhor Jesus. A introdução vem dizendo que, na lição de hoje, veremos que a revelação do Apocalipse começa com a visão de Cristo glorificado. Ao mesmo tempo que conforta João, mostra a importância do papel da igreja neste mundo. Então a igreja foi deixada por Jesus Cristo para um objetivo de propagar o evangelho de Cristo. E que o evangelho do reino deveria ser pregado em testemunho a todas as gentes. E só depois disso viria o fim. É o que Jesus diz na sua palavra. Então a igreja tem um papel fundamental nesta era, que é a divulgação das boas novas. Há muitas pessoas iludidas, muitas pessoas vivendo uma vida corrompida diante do Senhor e precisam ser alertadas, despertadas, para que elas possam acordar e se voltar para o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como o único, suficiente e exclusivo Salvador. Não existe outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. Então vemos aqui que a revelação do Apocalipse, ela é uma mensagem que foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo em face das perseguições e sofrimentos vividos sob o Império Romano. Nós também precisamos buscar em sua mensagem edificação, força e esperança, lembrando que nossa realização e esperança estão em Cristo, que muito breve voltará para buscar a sua igreja. Esta mensagem do Apocalipse, entregue a João ali na ilha de Patmos, ela chegou no momento de grande sofrimento para a igreja naquele tempo. A igreja perseguida por Roma, por Nero, que tinha um prazer diabólico de iluminar as noites de Roma. Os irmãos, como os cristãos da época, eles eram amarrados em postes, derramavam azeite sobre eles e faziam uma fogueira debaixo, e eles iluminavam a cidade. E muitos desses irmãos morreram, glorificando o nome do Senhor, louvando ao Senhor. Nero chegou ao ponto, na sua loucura, dominado pelos espíritos malignos, a colocar fogo numa boa parte de Roma. E depois acusou os cristãos de ter praticado esse ato. João foi colocado num tacho de azeite fervente, mas não morreu.
e por não terem poder sobre a sua vida, ele foi exilado à ilha de Pátmos para ali findar os seus dias e, quem sabe, ser devorado por alguma fera. Mas o Senhor ali, no meio do sofrimento daqueles irmãos daquela época, traz a revelação das coisas que estavam acontecendo e das coisas que ainda iriam acontecer. E tem sido para nós um alento, porque vendo tudo o que está sendo descortinado diante de nós nesse tempo pós-modernidade, nós temos a convicção e a certeza de que a vinda de Jesus está mais próxima, como diz Paulo, do que quando aceitamos a fé. Estamos vendo aí as guerras, os rumores de guerra, terremoto, fome, peste, pandemia, epidemia e tantas outras coisas acontecendo. E tudo isso vai de conformidade com o que Jesus pregou. Lá em Mateus 24, 25, quando ele descreve o que haveria de acontecer antes do seu retorno. Então, meus amados irmãos, esse estudo da revelação possa avivar em nós e em toda a igreja do Senhor a esperança de que Jesus não nos esqueceu e que Ele está às portas, que possamos nos manter firmes e fiéis a Ele e a sua palavra até o dia em que a trombeta soar e o Espírito Santo nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que a autoria do livro, o primeiro verso responde detalhadamente sobre a autoria e destino do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do livro, a qual Deus lhe deu, origem divina, para mostrar aos seus servos, destino do livro, as coisas que brevemente devem acontecer, caráter profético do livro. E pelo seu anjo as enviou, mensageiros divinos, e as notificou a João, seu servo, escritor humano, Apocalipse 1:1. Veja que o apóstolo João está na ponta final da revelação. Deste fato, podemos tirar a lição de que não cabe orgulho e vaidade quando se entende que o verdadeiro autor é Jesus. Sem Jesus, não podemos fazer nada. João capítulo 15, verso 5. Então nós vemos aqui que tudo que foi mostrado a João, a sua autoria está em Jesus. Então Jesus descortinou diante de João tudo o que haveria de acontecer e encaminha essa carta, ou essas cartas, aos seus servos, às 7 igrejas da Ásia. Então, elas chegam a nós também por intermédio do apóstolo João. João foi o escritor. Ele escreveu detalhadamente tudo o que lhe foi mostrado. E hoje nós temos esse privilégio de poder ter em mãos a carta da revelação, a carta do Apocalipse, direcionada às 7 igrejas, e por que não dizer a nós nessa época em que vivemos. Porque tudo o que está registrado aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui a tríplice bem-aventurança. A Bíblia não é um livro de teoria sobre felicidade e bem-estar. Também não é um livro de autoajuda. É o único livro no mundo cujo autor sempre está presente toda vez que se lê. Então, toda vez que você abre a Bíblia, a palavra de Deus, para estudar, para meditar, o Senhor, o autor da Bíblia, o verbo que se fez carne, está presente para orientar, para nos dar sabedoria. A Bíblia, ela é o manual prático de bem-aventurança e vida plena. Encontramos logo no início do Apocalipse 3 bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia. E terceiro, e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Então, bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e bem-aventurado é o que guarda. São 3 bem-aventuranças para os cristãos. E eu ainda acrescento mais uma, mas bem-aventurado é o que lê, ouve e guarda. Porque tem muitos ouvintes, mas não praticantes. Mas bem-aventurado é o que lê, o que ouve, o que guarda e o que pratica. Porque é na prática que tudo isso é desenvolvido em nós, através do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esta passagem deixa claro que não basta memorizar textos e ser um bom ouvinte. É preciso obedecer à palavra de Deus para desfrutarmos das bênçãos do Senhor para o seu povo. Então, ler é bom, ouvir é maravilhoso, guardar é imprescindível, mas praticar é muito melhor, porque é através da prática que vem
né, a dependência de Deus, a obediência aos estatutos, aos mandamentos. Então, nós não podemos nos contentar apenas em ouvir. Devemos ter, né, prontidão, estar pronto para ouvir e colocar em prática. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, vem falando aqui sobre a brevidade do tempo. Quando Daniel recebe de Deus as revelações concernente ao futuro de Israel e do mundo, Deus disse a ele: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Daniel 12, verso 4. Porém, cerca de 600 anos depois, no tempo do Novo Testamento, Deus diz para nós que é já a última hora, conforme registra o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 18. O escritor aos Hebreus também afirma que falta apenas um pouquinho de tempo para a volta de Cristo. Está registrado lá em Hebreus capítulo 10, verso 37. E no Apocalipse somos avisados por Cristo que o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, parte B. A pergunta que nos vem à mente é: se no tempo do Novo Testamento era a última hora, o que diremos agora? Há mais de 2000 anos. Enquanto Daniel fecha o livro, João vê Jesus abrir o livro. O aviso é claro, é tempo de arrependimento e consagração a Deus. Então, quando a gente faz esse paralelo, vemos lá Daniel fechando o livro, guardando o livro, porque ainda não era a hora. Aí vemos Jesus abrindo o livro, tirando ali, abrindo os 7 selos, e Jesus trazendo uma revelação para João. Então, se a gente compara o tempo de Daniel com o tempo de Jesus no Novo Testamento, então, se faltava ali um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, irmãos, então Jesus está às portas. O relógio de Deus está chegando à meia-noite, falta alguns segundos. Então isso traz para nós um despertamento. Nós devemos nos despertar, como diz Paulo, é hora de despertarmos do sono, não é hora de dormir mais, como as virgens, nécias, loucas, que mantiveram ali as suas lamparinas acesas, mas não se preocuparam com a reserva nas vasilhas. E à meia-noite ouviu-se o clamor dizendo: aí vem o noivo. E todas aquelas virgens se acordaram porque elas passaram por um período de cochilo, de sono, elas tosquenejaram, elas cochilaram. E quando elas são alertadas e despertadas, elas começam a preparar suas lâmpadas, e as que tinham a reserva começam a colocar azeite na lâmpada para manter acesa, para ir ao encontro do esposo, mas as outras não tinham porque elas relaxaram, elas não se preocuparam, o que aponta para os dias em que vivemos, onde muitos cristãos estão vivendo uma vida como se Cristo nunca fosse voltar. E o próprio texto bíblico menciona que a promessa da sua vinda é desde quando meus pais estavam vivos, meus pais, meus antepassados já morreram e Jesus nunca voltou. E nós precisamos entender, irmãos, que Jesus está voltando a cada segundo para muitos irmãos que estão preparados. O ponto de vista aqui colocado é que muitas pessoas acham e pensam que ele estará preparado para o momento do arrebatamento da igreja. Então, ele espera Jesus coletivamente. E Jesus está vindo individualmente para muitos irmãos e irmãs. Se você visitar os necrotérios, os cemitérios, quantos irmãos passaram para a eternidade da madrugada de hoje até agora? Quantos irmãos estão seus corpos sendo velados? Que foram fiéis ao Senhor, permaneceram fiéis ao Senhor e agora estão se encontrando com o Senhor. Então nós não podemos focar na volta de Jesus apenas coletivamente, mas devemos estar preparados a todo momento, porque o Senhor Jesus pode vir para mim e para você num momento em que a gente não está esperando. Olha, eu estava esperando Jesus, né, coletivamente, junto com a igreja. Quem sabe uma noite a gente está reunido lá no templo, cantando, louvando, sentindo a presença de Deus, e de repente o Espírito Santo leva todo mundo, e muitas vezes não vai ser assim. Então, não podemos dizer que dia nem que hora Jesus vem, mas ele está voltando, e o texto aponta para isso. Então nós precisamos estar preparados hoje, agora. Não é se preparar, eu preciso preparar, eu preciso pedir perdão para o irmão, para a irmã fulano, eu preciso consertar isso, eu preciso resolver aquilo. Não, você tem que estar preparado agora. Essa é a mensagem, porque Jesus está voltando. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Essa é a questão. Bendito seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós vemos aqui a visão da igreja. Em sua mensagem final e profética, Jesus demonstra seu cuidado e zelo com a sua igreja, trazendo admoestações e mostrando qual é a verdadeira identidade e posição do seu corpo enquanto não chega a hora do arrebatamento. Veja que o amor de Cristo por sua igreja é tão grande
que o apóstolo Paulo, ao admoestar a igreja de Éfeso, exorta que o marido ame a esposa, tendo como padrão, como Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5, verso de número 25. Então o amor de Cristo, conforme o apóstolo Paulo, é comparado com o amor que o marido deve ter pela esposa. O cuidado, o carinho, a proteção, a provisão. E Jesus tem nos dado isso, porque Jesus nos resgatou, irmão. A palavra de Deus nos diz que antes, conforme Paulo orienta, ele diz que antes éramos escravos de Satanás. Vivíamos debaixo do jugo. E Jesus comprou, ele pagou o preço exigido. Ele nos libertou dessas amarras. Então agora nós, em outras palavras, nós somos servos do Senhor Jesus. Essa palavra ela tem um significado e peso, sim, mas nos tornamos muito mais do que servos ou escravos de Jesus. Nos tornamos seus irmãos. Nos tornamos filhos de Deus, pois está escrito lá em João 3, capítulo 1, melhor dizendo, que todos quanto o recebeu quem? Jesus, reconheceu, creu. Deus nos dá o direito de sermos chamados, em outra versão, de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus não apenas nos resgatou para sermos servos, mas ele nos resgatou para retornarmos à casa do Pai. É como se tivéssemos sido sequestrados. E Jesus foi lá e pagou o resgate e nos trouxe de volta para a nossa casa, para o seio da família. Nós pertencemos agora à família de Deus, estamos de volta à família de Deus. Por muito tempo fomos sequestrados, estivemos no cativeiro, melhor dizendo, estivemos no cativeiro, submetidos a toda sorte de torturas. Mas agora, resgatados, Jesus pagou o resgate, pagou o preço, nós fomos inseridos novamente na família de Deus. E agora fazemos parte do corpo de Cristo, somos nova criatura. Isso é algo profundo, é muitas vezes incompreensível, mas o que somos na verdade é que hoje nos tornamos nova criatura em Cristo. E como Paulo sempre diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por essa questão, nós também devemos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amar aos irmãos, termos comunhão uns com os outros, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa família. Até porque, irmãos, o ambiente mais sagrado é o nosso lar, é a nossa família. A bênção de Deus começa na nossa casa e é ali que nós devemos nos amar mutuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, nós vemos aqui o propósito das sete igrejas da Ásia. Temos aqui nosso primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia, cuja localização é a atual Turquia. Na próxima lição nos deteremos e falaremos sobre elas. Mas aqui vemos 2 pontos importantes. Logo no início do livro, João traz uma saudação de Deus, uma saudação do Deus triuno às 7 igrejas, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Pai, Filho e Espírito Santo dão à igreja graça e paz, 2 elementos fundamentais e insubstituíveis para a vida da igreja. A menção à Trindade, falando com as 7 igrejas, demonstra a total atenção e apoio de Deus à igreja. Elas são também as primeiras a receber a revelação do Apocalipse. Jesus manda que João escreva num livro a mensagem apocalíptica e envie às 7 igrejas, conforme está registrado no capítulo 1, verso 11. Isto denota importância, ou a importância que tem a igreja na presente dispensação. O dever do cristão em conhecer o livro do Apocalipse e aumenta nossa responsabilidade para com o mundo perdido. Então nós precisamos conhecer o livro do Apocalipse. Nós falamos na lição anterior que o livro do Apocalipse simplesmente lido, não vai surtir muito efeito e talvez não traga tanta compreensão. E aí na lição de número 1, se você observou, nós até mencionamos aqui que ele é preciso ser lido em concordância com outros livros para que haja o melhor entendimento dessa mensagem do Senhor para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia e também para os nossos dias atuais, porque Jesus ainda não voltou para arrebatar a sua igreja. Então, automaticamente, muitas coisas ainda vai acontecer até o retorno de Cristo,
para arrebatar a sua igreja. Então é preciso ter um aprofundado conhecimento das Escrituras, né, principalmente do Apocalipse, em conjunto com os livros que inclusive são mencionados na primeira aula que nós mencionamos ou passamos na semana passada. No segundo ponto, está falando aqui sobre reino e sacerdote. O propósito divino com Israel era que, após sua libertação do Egito, seu povo se tornasse um reino sacerdotal, uma nação santa, separada de toda idolatria e pecado, e que fosse luz para as nações, conforme está registrado em Êxodo, capítulo 19, versículo de número 4 a 6. Mas, após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, sua ascensão e a descida do Espírito Santo, a igreja identificada com os termos sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 1 Pedro 2:9, constituída de judeus e gentios salvos, Efésios 2:12 a 20, quando somos chamados de reis e sacerdotes, conforme Apocalipse 1:6, aponta ainda para o poder e a responsabilidade de interceder pelo mundo, 1 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 3, João capítulo 20, versículo de 22 a 23, e desfazer as obras do diabo, Lucas capítulo 10, verso 19, e Marcos capítulo 16 e versículo 17. Então, essa função de reino e sacerdote, ela foi outorgada a nós. Hoje nós somos um sacerdócio santo, e como sacerdote do Senhor Jesus Cristo, nessa nova aliança, nesse novo pacto, nessa dispensação da graça, nós temos a obrigatoriedade de divulgar o Evangelho. Como disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens têm amado mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Porque todo aquele que ouve esta palavra abandona as má condutas, o pecado, a imoralidade e vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas. Então, o que acontece? Nós somos responsáveis por divulgar o Evangelho do Reino, porque o Senhor Jesus em breve implantará o seu reino na terra. É isso que nós aguardamos. Muitas pessoas estão querendo morar no céu. Mas lá no céu não vai morar ninguém. O período no céu é de 1 semana e é para festejar a vitória da igreja. Enquanto o mundo vai estar nas garras do inimigo, passando pela grande tribulação, a igreja do Senhor Jesus está reunida no céu, participando daquela grande ceia, sendo galardoada pelo trabalho que executou aqui. Mas depois, no final da tribulação, no final dos 7 anos, o Senhor descerá com a sua igreja e a nova Jerusalém e implantará o reino na terra. Então, o trabalho da igreja é implantar. É por isso que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Quando você entende o trabalho de um embaixador, você sabe que o embaixador é o representante de um país, de um reino. E nós representamos o reino dos céus. Por isso, como Paulo afirma, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Trabalhamos para que o reino de Deus seja implantado. E quanto mais pessoas forem trazidas através do conhecimento da palavra de Deus, maior será este reino na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda temos aqui no tópico de número 3, parte 2, que existe 7 castiçais de ouro. Encontramos a igreja de Cristo como 7 castiçais de ouro, conforme registra Apocalipse 1, verso 12. O ouro é metal por excelência e aponta para a glória e majestade de Cristo, que dá à igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vidas com a pregação do Evangelho. Em seu ministério terreno, Jesus afirmou-se a luz do mundo, conforme está registrado em João 8:12, e deu esta mesma missão à sua igreja, para um mundo que jaz no maligno, 1 João capítulo 5, verso 19, e que vive um verdadeiro apagão moral e espiritual, em trevas, João capítulo 1, verso 5. Devemos cumprir nossa tarefa de ser luz, Mateus 5:14. Que responsabilidade! Portanto, a igreja não pode se esconder ou omitir no cumprimento da insubstitutível missão de, como luz, guiar a humanidade a Cristo. Então, essa é a tarefa da igreja, como já disse. Recebemos do Senhor Jesus essa responsabilidade. Jesus não mandou anjo e nem vai mandar anjo pregar o Evangelho. Mas a igreja ficou responsável dessa tarefa. Ela é a responsável de ser luz.
E através dessa luz conduzir as pessoas que estão em trevas à verdadeira luz, que é Cristo. Por que a verdadeira luz? Porque Jesus é a verdadeira luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Os que me seguem não andam em trevas. Então eu sigo a Jesus, você segue a Jesus, nós seguimos a Jesus. Então nós não estamos em treva porque somos iluminados pelo Senhor Jesus, que é a luz do mundo. E através dessa iluminação que recebemos de Cristo, outras pessoas serão atraídas e serão levadas a esta luz verdadeira que é Cristo. Então nós precisamos estar atento a isso. E devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vai chegar. O momento da chegada do noivo se aproxima. E quando a trombeta soar, não haverá tempo de falar de Jesus para mais ninguém. Acabou-se o tempo. A era da graça vai findar. O que virá depois será o tempo do sofrimento e da prova. Muitas vezes, irmãos, eu questiono. Há pessoas que vivem hoje na dispensação da graça e reclamam de tudo e de todos e acham uma dificuldade muito grande de servir a Jesus. É muito difícil. E eu fico imaginando como será no tempo da grande tribulação. Para aqueles que não tiverem o privilégio e a oportunidade de serem arrebatados ou ir ao encontro de Jesus antes que chegue esse dia terrível, através da morte. Se hoje para alguns é muito difícil servir o Senhor Jesus com interesse de coração, com integridade, e nessa época em que o anticristo vai estar dominando o planeta Terra, e que vai atacar e contra-atacar todos aqueles que se levantam e que professam o nome do Senhor Jesus. É algo que você precisa pensar, precisamos pensar, porque se hoje para você é muito difícil ser um crente fiel ao Senhor, e na época da grande tribulação, se você estiver nessa época aqui, você pode morrer antes, mas se você estiver vivo e não subir no arrebatamento da igreja, e tiver que enfrentar esse problema que virá, como vai ser? Será que você vai resistir? Você vai suportar a afronta, o sofrimento, a perseguição e não negar o nome do Senhor? É um assunto para ser pensado. O tópico de número 3, estamos caminhando para o final, vem dizendo e falando sobre a visão de Deus. João, na ilha de Pátimo, tem uma visão do Deus triuno e em destaque vê o Cristo glorificado. Esta visão deve ter sido um grande consolo para o apóstolo neste tempo de exílio. Devemos também manter nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus capítulo 12, verso 2. E perseverar, independente das adversidades ou problemas da vida. Que nós vemos aqui, nesse último ponto que abordamos, independente das adversidades, do sofrimento, da tribulação, da perseguição, da dor, da doença, da morte, de tudo mais, permanecer firme e fiel diante do Senhor ainda é a saída, é a solução. Porque fora de Cristo, irmão, não há salvação. Fora de Jesus não existe nenhuma outra solução. Existe paliativo, mas solução eficaz não. João, conforme já falei no princípio, perseguido por Roma, assim como a igreja da época, ele foi exilado para a ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo, como vimos na lição anterior, era uma ilha isolada e quem era colocado lá não tinha nenhuma forma de se salvar ou de voltar ao convívio da sociedade. Ele era largado lá e tinha feras. A pessoa podia ser devorada por uma fera e ia ter dificuldade para conseguir alimento. Então ele era jogado lá para morrer mesmo, uma míngua, e vai ficar e vai morrer. E João foi levado para lá. Mas o que era para ser tortura, sofrimento e morte se tornou em bênção, porque ali, naquele lugar inóspito, o Senhor se manifesta a João e traz para ele uma esperança, como a gente acabou de ler aqui. Foi para ele um alento ter aquele encontro com Deus ali, ouvir do Senhor aquelas palavras, visualizar tudo aquilo que ele viu. Isso foi maravilhoso. E ele não perdeu tempo, ele segue, arrisca todas as diretrizes, tudo aquilo que o Senhor passa para ele passa a escrever, e as cartas chegaram às 7 igrejas da Ásia e chegaram a nós também. E nós temos aqui, conforme vimos aqui na conclusão, devemos também manter nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. E perseverar, independente das adversidades ou problemas da vida. Não é o sofrimento, e aí Paulo diz, o que pode nos separar do amor de Deus? Será que a doença, a fome, a perseguição, a calúnia, essas coisas vai nos afastar? Não, nada disso pode. Dói, machuca, você vai chorar, você vai gemer, mas você sabe quem tem crido. É mais importante permanecer com o Senhor do que ceder
para as coisas deste mundo. No ponto 1, vemos aqui falando sobre a Trindade Santa. No livro do Gênesis, que mostra o início de todas as coisas, encontramos vislumbres da Trindade, em expressão como façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3 e 22. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis capítulo 11, verso 7. No livro da consumação de todas as coisas, o Apocalipse, vemos a Trindade envolvida na revelação da igreja. O Pai, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, Apocalipse 1:4, apontando assim para a sua eternidade. O Espírito Santo e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, Apocalipse 1:4, fala da perfeita e plena manifestação e operação do Espírito. Isaías capítulo 11, verso 2, Jesus Cristo, fiel testemunha, fala do Cristo como profeta e primogênito dos mortos, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, tornando-a sacerdote de nossa salvação, Hebreus capítulo 7, versículos de 24 a 25. O príncipe dos reis da terra fala de Cristo como rei proeminente, rei dos reis que governa o destino dos homens, Apocalipse capítulo 1, verso 5, num alto e sublime trono. Então aqui, assim como lá no Gênesis, o Senhor usa o plural para se dirigir à criação do homem e a todas as coisas. Aqui no Apocalipse, da mesma forma, aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito. Então, irmãos, ninguém trabalha independente. Ali, dentro da divindade de Deus, todos estão trabalhando de comum acordo. Aí nós vemos, no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? A palavra. E a palavra era Deus. E nada do que foi feito se fez sem a palavra. Então o Senhor usa a palavra que é o Verbo. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Falando agora do Verbo Jesus Cristo. O Espírito de Deus parava sobre as águas. Então não existe. É profundo isso. E muitas vezes dá um nó na cabeça das pessoas que não têm assim um pouco mais de conhecimento. E até quem tem, às vezes fica meio, porque não existe divisão. Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está falando de 3 pessoas distintas, mas são 3 pessoas que são uma só, é uma unidade. Deus é Espírito, Deus é Cristo, Cristo é Deus e ao mesmo tempo é Espírito. Amém, irmãos? Então, ali no Gênesis, não diz Deus e o Espírito pairava por sobre as águas. Ali está dizendo o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí lá em João, conforme algumas teologias por aí, o Evangelho de João seria, para eles, para essa filosofia, o primeiro livro da Bíblia, porque ali fala explicitamente do princípio. No princípio era o Verbo. Ali fala exatamente de Jesus. E o Verbo era Deus. Se você abrir a Bíblia, você vai entender. Mas isso, irmão, está mostrando e prova para nós que o Senhor trabalha, não existe divisão. Aí o apóstolo Paulo diz assim, nós somos edifício de Deus, casa de Deus, templo do Espírito Santo. Aí nós vemos Jesus lá também no Evangelho de João dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos é amado do meu Pai. Aí ele diz, e eu e o Pai viremos a ele e faremos dele morada. Está entendendo, irmão? Então, nos tornamos casa de Deus, templo do Espírito Santo. E aí o Senhor, ele fala mais ainda quando ele diz, se eu for, o Consolador virá a vós. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, ele virá. E ele ficará para sempre convosco. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu já vos tenho dito. Isso Jesus falando para os discípulos. Aí o Senhor Jesus volta e o Espírito Santo vem. E ele vai habitar onde? No templo de Jerusalém? Não. Porque o Senhor não habita em templo construído por homem. Então ele habita onde? Em você, em nós. Então aqui está a prova. O Pai, o Filho e o Espírito Santo hoje habitam em nós. Por quê? Porque nós somos feitura das suas mãos. Lá no Gênesis diz assim, façamos o homem. Para todas as outras coisas o Senhor diz assim, haja, aconteça. E foi. Mas ao homem ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem
e segundo a nossa semelhança. Então, eu e você, regenerados hoje, temos a imagem de Cristo. É por isso que há um apelo muito grande da parte de Deus que nós possamos, e até do apóstolo Paulo, para que possamos andar em espírito, para não cumprir o desejo da carne e produzir os frutos do Espírito. Como produz o fruto do Espírito? Através de uma convivência e de uma comunhão real com o Senhor. O Espírito vai fazer essa produção, vai produzir esses frutos em nós. O amor, a longanimidade, a temperança, a empatia por aquelas pessoas, sentir o que a outra pessoa sente, ajudá-los, enfim. Tudo o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, se cumpre quando nós vivemos uma vida. Por isso, a questão dessa visão de Deus aqui, né? Era o Senhor apontando para o que realmente estaria acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui ainda, no ponto 2, Jesus, o Filho do Homem. João vê um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1:13. Esta expressão tem vários significados ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, fala do homem de forma geral. Salmo 8, verso 4. Mostra o profeta humano recebendo do Deus Todo-Poderoso sua mensagem para seu povo e várias nações, conforme está registrado em Ezequiel, capítulo 2. Primeiro, capítulo 16, verso 2, capítulo 25, verso 2, capítulo 27, verso 2, capítulo 28, verso 21. Fala do Messias prometido, Daniel 7, verso 13 a 14. No Novo Testamento, esta expressão ocorre 84 vezes, todas relacionadas à pessoa de Cristo. Fala da perfeita humanidade de Cristo e se tornou um título messiânico. Neste tempo presente, só Jesus é o Filho do Homem. Ele é aquele que, sendo Deus, se identificou com a humanidade como seu Salvador. O título aponta para seu sofrimento e morte. Marcos 8, verso 31 e Lucas, capítulo 9, 58. Seu ministério terreno, Marcos, capítulo 2, versos de 10 a 28. E sua volta gloriosa, Mateus 24, 27, 37 e 39. Precisamos saber, principalmente, que ele já havia cumprido as profecias de Daniel, onde um semelhante ao Filho do Homem receberia o reino, conforme está registrado em Daniel 7,13. Jesus já havia também se identificado a si mesmo quando estivera diante do Sinédrio, e por causa disso procurava matá-lo. Mateus capítulo 26, 64. Mas agora João viu um Jesus triunfante, que haveria de descer das nuvens para receber o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, em suma, Jesus, quando se apresentou, quando na plenitude dos tempos, ou na plenitude do tempo, Jesus veio, se tornou carne, habitou entre nós. O povo judeu, para quem ele veio, não o recebeu. É por isso que está escrito: o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus dá o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando Jesus veio, o povo não recebeu, ignoraram. Disseram que ele tinha demônio, que ele era o próprio Beelzebu, não aceitava a sua doutrina. Jesus, por outro lado, batia de frente com o sistema religioso, porque eles praticavam, mas não cumpriam. Eles exigiam a prática de todas as coisas, mas eles não cumpriam nada. Então era uma farsa, era um engodo. Então Jesus veio batendo de frente, então houve esse problema. E por fim eles entregaram Jesus. Eles foram responsáveis pela morte de Jesus. Mas agora lá na ilha de Patmos, João viu um Jesus triunfante, vencedor, um Jesus que em breve voltará nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E o melhor de tudo isso, no final da grande tribulação, implantar um reino sobre a terra e governar para todas as nações, até para se cumprir o que foi escrito e o desejo de Israel, né? Que o Messias venha reinar. Eles esperam esse rei, e isso vai acontecer. O Senhor vai reinar para o povo de Israel e para toda a humanidade. E bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado é aqueles que, quando Jesus voltar, o encontre firme, fiel na sua presença para poder fazer parte desse reino e governar com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos, nós vemos aqui sobre a visão de Cristo glorificado. Na visão de João, vemos as características de Cristo, vestido até os pés de um vestido comprido. Apocalipse 1:13. Fala do sacerdócio de Cristo, Hebreus capítulo 4, verso 14, capítulo 9, verso 11, capítulo 10, verso 21, capítulo 8, de 1 a 2, capítulo 7, 21.
a 28, cingido pelo peito com cinto de ouro, Apocalipse 1 e 13, aponta para a justiça de Cristo, Salmo 132, verso 9, sua cabeça e cabelos eram branco como lã, branca como a neve, Apocalipse 1 e 14, mostra a sua honra e eternidade, Daniel capítulo 7, verso 9, Provérbio 16, 31, seus olhos como chama de fogo, Apocalipse 1, 14, fala de sua onisciência, ele é aquele que conhece e esquadrinha o coração do homem, seus pés semelhante ao latão reluzente, Apocalipse 1 e 15, aponta para a sua onipotência, seu poder de subjugar os seus inimigos, 1 Coríntios capítulo 15, 25, sua voz como a voz de muitas águas, Apocalipse 1 e 15, fala da autoridade e poder da sua palavra, Ezequiel capítulo 43, 2, e Apocalipse capítulo 14, verso 2. E de acordo com Stiley, a descrição dada no versículo 13 a 15 aplica-se ao próprio Deus, especialmente ao poderoso juiz e governante do universo. João procura deixar bem claro que todos os atributos do Pai do Antigo Testamento são também atributos do Filho. Ao Filho são dados todo o poder e autoridade, tanto para reinar como para julgar. E aí temos as referências de Mateus 28, 18, João 5, 22 a 27. Então, tudo o que foi figuradamente mostrado lá no Antigo Testamento, agora vem para Jesus, que a ele foi dado todo o poder, toda a glória, para governar e para julgar todas as coisas. Então Jesus, quando se apresentar naquele último dia, ele não vai se apresentar como aquele que estava sendo chicoteado, massacrado pelos homens, com aquele rosto desfigurado, sangrando muito, mas ele agora se apresenta como um juiz, em que diante dele todas as nações vai ter que se curvar e reconhecer que ele é o leão da tribo de Judá, e vão ser julgados por eles. Para concluirmos, aprendemos nesta lição sobre a relevância de estarmos atentos à mensagem de Cristo à sua igreja, a revelação sobre o Deus uno e triuno, e o que fez por nós e quem somos para Deus. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou das trevas para a luz, e agora na luz seguimos a Cristo, sendo fiel a Ele e a sua palavra, o anunciador das boas novas, até que Ele venha nos buscar. Meus amados irmãos, aqui chegamos ao final desta lição. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo te mostre mais profundamente sobre a sua vontade. Faça os seus comentários, é muito importante para nós o seu comentário, dê aí a sua impressão acerca dos estudos, acerca da lição. Se há alguma dúvida, coloque a sua dúvida para que possamos estar esclarecendo aos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.